Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais pergunta interessante da Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. E a pergunta de hoje é a seguinte: alguns textos bíblicos falam de pano de saco, de jogar cinzas sobre a cabeça e até de rasgar as vestes. Eu gostaria muito de entender o uso destes elementos dentro da Bíblia e dentro da cultura judaica. Pode explicar isso para mim? Muito obrigada, querida irmã, por deixar para a gente essa dúvida interessante. Eu vou explicar isso em detalhes para você, inclusive explicando o uso desses elementos hoje em dia, ok? E você que tem alguma dúvida da Palavra de Deus, coloque aqui nos comentários. Os comentários estão abertos para que a gente possa aprender cada vez mais. A sua pergunta, a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então, deixa o seu like, o seu joinha nos ajuda muito aqui no trabalho, não custa nada para você e é bênção. Você me ajuda a entender que você está gostando desse conteúdo, ok? Para você que ainda não me conhece, que é a primeira vez aqui no canal, sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Esther capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: quando soube Mordecai. Vamos lembrar aqui que Mordecai era o pai adotivo da rainha Esther. Quando ele soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu do quê? Pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Aqui ele soube de todo o plano para destruir os judeus e essa foi a atitude então de Mordecai. Queridos, quando estudamos a Bíblia, é muito importante conhecer e entender as práticas típicas do que? Da cultura do povo que é mencionado ali nas passagens. Tanto os judeus como outros povos que tinham também culturas parecidas em muitos pontos. Isso é importante principalmente porque nossa cultura é muito diferente e muitos dos aspectos e significados não são compreensíveis para a gente de uma forma natural, porque são coisas que a gente não vê acontecer no nosso dia a dia. Por isso é muito importante que o estudante da Bíblia conheça esses aspectos culturais que vão trazer para a gente mais luz aos significados das passagens e, obviamente, com isso você terá mais profundidade na compreensão daquilo que Deus deixou para a gente escrito para a gente aprender dessa palavra. E nós vamos começar o nosso estudo, então, entendendo o que era esse tal de pano de saco. Então, é nesse momento que você faz a sua inscrição. Para receber os próximos estudos, eu tenho publicado aqui sempre de segunda a sexta às 15 horas, faça a inscrição, ative as notificações e venha fazer parte dessa que está se tornando a maior comunidade de estudo bíblico expositivo, ou seja, Bíblia na tela, aprendizado profundo do Brasil. Faça parte dessa comunidade. Olha só, o pano de saco, ou também, tem um nome aqui de silício, você vai ver em alguns lugares, era um tecido grosseiro, ou seja, não era um tecido que era utilizado para fazer roupas, porque não era confortável, mas era um tecido bastante resistente, feito de pelos de cabra, ou também pelos de camelo eram utilizados. E eles eram utilizados, esses panos de saco, para conter cereais, objetos e alimentos em geral. Talvez para você visualizar de uma forma mais interessante, lembre-se daqueles sacos, por exemplo, que a gente vê na TV, fotos que são utilizados para colocar café, por exemplo, ou grãos. Era basicamente alguma coisa parecida com aquilo. Esse pano de saco, ele era devidamente então cortado pela pessoa e vestido, como se fosse uma roupa. Algumas pessoas faziam isso em algumas ocasiões especiais, que eu vou explicar daqui a pouquinho na sequência para você. O que é importante você entender é que isso não era uma roupa que as pessoas costumavam usar no dia a dia. Era algo, que era um tipo ali de gambiarra. A pessoa pegava aquele pano de saco que era utilizado ali para conter cereais e outras coisas e fazia dele uma roupa. Mas vamos entender mais um pouquinho agora, avançar mais um pouco entendendo o que é a cinza, que é mencionado ali em alguns textos. E a cinza é o mais fácil, Cinza é um pó resultante da queima de alguma coisa. Por exemplo, depois da queimada, a madeira, até o finalzinho, onde ela fica realmente totalmente
totalmente queimada, o que sobra é o quê? Um pó cinza, que você já deve ter visto bastante. E esse pó, então, era utilizado em alguns momentos para expressar certos sentimentos bem profundos que nós vamos aprender na sequência. E isso aqui era algo que tinha em abundância, né? Em um tempo que a gente não tinha gás de cozinha, as pessoas utilizavam muito a madeira para a cozinha e para fazer ali as suas atividades do dia a dia. Então, esse pó de cinza era algo muito acessível ao povo. Agora nós vamos entender quando que esses elementos eram usados tanto pelos judeus, mas também por outras nações ali que também tinham esse tipo de costume. Quando que eles utilizavam esses elementos? Em primeiro lugar, eles utilizavam, né? Isso podia ser uma pessoa ou até mesmo um povo todo utilizando ao mesmo tempo, quando estavam passando por momentos de grande tristeza. Observe bem esse texto, 2 Samuel 3,31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos, né? Ou seja, vistam-se de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. Nós temos aqui um momento, então, de grande tristeza em que tanto o rei Davi quanto o povo vai prantear, porque por causa da morte de Abner. Aqui o rei ordena que se pranteasse então a morte dele, e em caso de morte de pessoas importantes ou em mortes trágicas, era muito comum o uso do pano de saco e cinzas, para demonstrar então grande tristeza diante de fatos terríveis, duros, difíceis, que traziam ali grande dor ao coração das pessoas. Olha aqui mais um texto que nós já lemos lá no início. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, olha só, rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E aí ele sai pela cidade clamando com grande e amargo clamor. Um momento de grande tristeza. Então a gente vê na vida desse personagem ele utilizando desse recurso cultural de se vestir do pano de saco, de jogar cinza sobre a cabeça, sobre a sua pele, então para demonstrar a sua grande tristeza. E olha só, fique até o final, porque no final desse estudo eu vou explicar o pano de saco e cinza hoje em dia. Será que hoje em dia ainda se usa esse tipo de coisa? Mas olha só, antes disso, em segundo lugar, ele era utilizado quando a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de arrependimento. E antes de te explicar isso, um recadinho rápido para você. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link do meu curso Apocalipse versículo por versículo. Esse link vai te trazer até a página do nosso curso Apocalipse versículo por versículo, todos os 404 versículos de Apocalipse explicados, frase por frase, palavra por palavra. Você tem aqui um vídeo explicativo a respeito do curso e mais detalhes aqui para que você saiba exatamente o que você vai estudar. Além, é claro, de depoimentos dos nossos alunos falando aqui o que tem aprendido. E aqui no cantinho direito você também pode, caso tenha alguma dúvida sobre esse curso, mandar um zap para mim. Venha estudar Apocalipse comigo, está imperdível esse curso. Então veja como que o pano de saco ele era utilizado nesses momentos de arrependimento. Temos aqui Jonas 3, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Então o profeta Jonas traz a notícia do juízo de Deus. Ele então se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, olha só, um rei fazendo isso, cobriu-se do quê? Pano de saco e assentou-se sobre cinza. Um rei arrependido. E na sequência do texto acontece algo muito bonito. O rei leva todo o seu povo a fazer o mesmo, em sinal de arrependimento, e Deus não manda o juízo sobre eles. Então, em ocasiões onde havia arrependimento profundo, mudanças de atitude e de postura, era muito comum o uso desses elementos para demonstrar de forma visual, diante das pessoas, familiares, diante da sociedade, essa mudança, esse acontecimento ali na vida de uma pessoa ou de um grupo. Mas em terceiro lugar, quando a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de humilhação, também utilizavam então o pano de saco e a cinza para demonstrar esses momentos duros, difíceis e complexos. Vamos ver aqui o Salmo 69, versículo 11, que diz o seguinte:
pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio, ou seja, de zombaria para eles. Então observe que nesse texto o salmista ele vai lamentar as perseguições que está sofrendo, porque ele está sendo humilhado e injuriado pelos inimigos. Então, quando havia esse tipo de coisa, perseguição injusta, era muito comum que as pessoas fizessem isso, até mesmo para clamar ao Deus do céu pela sua libertação, para buscar na presença do Deus vivo uma transformação, a punição dos inimigos e, então, uma volta por cima diante dessas situações de humilhação. Então, essas são as três coisas, né? As três principais ocasiões onde era utilizado o pano de saco e a cinza. Agora, vamos pensar hoje em dia. Pano de saco e cinza hoje em dia, você tem visto isso? Não, né? É bem difícil a gente ver pessoas vestidas dessa forma ou colocando cinza sobre a sua pele. Vamos entender um pouquinho isso. Hoje em dia, nós sabemos que o Evangelho, sim, a mensagem de Jesus Cristo, a Boa Nova, ela avançou por muitas nações, muito além dos judeus, né, e daquelas nações ali do tempo do Antigo Testamento. Por isso, o pano de saco e cinza não é mais praticado nas civilizações modernas. É claro que se você pegar lá o judeu, lá do interior, mais ortodoxo, é capaz de você encontrar algumas pessoas que ainda fazem esse tipo de prática, mas é muito difícil. Porém, quando a gente olha simbolicamente, podemos dizer que toda vez que nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, que nos humilhamos perante o Senhor, ou que estamos passando por momentos difíceis e nos dobramos perante a presença do Deus vivo, é como se nós estivéssemos colocando um pano de saco e cinza, demonstrando humildade diante de Deus e dependência da ação dele na nossa vida. Esses sentimentos carregados de ações, principalmente de obediência, de confiança no Senhor e na sua palavra, a gente poderia dizer que simbolicamente hoje é o nosso pano de saco e as nossas cinzas. A gente não costuma mais fazer isso de uma forma visível para as pessoas, mas fechada a porta no nosso quarto, a gente veste simbolicamente o nosso pano de saco e a nossa cinza e derramamos o nosso coração ao Deus do céu. Oramos, jejuamos, nos ajoelhamos perante o Senhor, clamamos a Ele. Isso a gente poderia comparar com um tipo de pano de saco e cinza, mas claro, não algo visual, não algo público que nós fazemos, ok? Então, espero que você tenha gostado e vou deixar aqui mais um vídeo para você. Olha só, você sabe o que significa não toqueis nos meus ungidos que está na palavra de Deus? Você é daqueles que costuma criticar pastores? Cuidado com isso. O que será que significa isso dentro da Bíblia? Tudo nesse vídeo que eu deixo para você. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.